Bairro das Colónias, Lisboa, 1966. A mulher acaba de lavar a louça, limpa as mãos a um pano branco e olha em volta. A cozinha está impecável. Não tem mais com que se distrair. A emoção volta a tomar conta dela. Ao olhar pela janela, espera ver o céu azul de Lisboa e as linhas ordenadas do bairro das Colónias. Mas em vez disso, vê uma palmeira oscilar ao vento. Sente o aroma a charuto aceso e ouve os ritmos lânguidos misturados com o choro de um trompete. Não há dúvida, tem de sair dali, meter-se no avião e atravessar um oceano. Tudo para resgatar a sua filha dos braços da Revolução. Esta é a história de Armanda Palhota. Lisboa, 1960. Armanda Palhota era elogiada pela sua beleza desde muito nova. E com o avançar da idade, ser bela tornou-se uma obsessão. Tinha 47 anos. Passava a vida na Baixa Lisboeta com as amigas em cabeleireiros, manicures e lojas de roupa. Demorava horas a arranjar-se e punha cremes de manhã, à tarde e à noite. Os resultados para seu regalo eram evidentes. Dizia-se que Armanda era uma das mulheres mais vistosas de Lisboa e que, melhor ainda, parecia mais nova do que realmente era. Contudo, a obsessão não era apenas com a sua aparência, mas com as aparências no geral. Como mandava o figurino em tempos de Estado Novo, Armanda era mãe e esposa a tempo inteiro e desempenhava aqueles papéis com muito brio. Só tinha olhos para o seu marido Fernando e, qual mãe galinha, pairava sobre a filha Annie, principalmente quando ela, já adulta, se transformou numa mulher bastante cobiçada pelos rapazes. Annie, diziam, tinha a quem sair. No entanto, a beleza era a única coisa que mãe e filha tinham em comum. Armanda, o marido Fernando e a filha Annie viviam no apartamento da mãe de Armanda, um primeiro andar com 120 metros quadrados e 5 assoalhadas, situado no recém-construído bairro das Colónias. O bairro onde todas as ruas tinham nomes de colónias portuguesas e iam dar à Praça do Ultramar. Era Armanda a esposa dedicada quem olhava pela família e tratava das lides da casa. Aos domingos, o único dia livre do marido, Armanda arranjava-se o melhor que conseguia para ir passear com ele. O marido Fernando vinha de uma família da pequena burguesia do Barreiro e, tal como o falecido pai de Armanda, também escolhera a carreira militar. Em 1936, o jovem tenente tinha 30 anos quando participou ativamente no comício que daria origem à Legião Portuguesa, a milícia civil nacionalista e anticomunista de apoio ao Estado Novo, que, para além da sua componente militar, incluía cursos de primeiros socorros e de defesa contra desastres naturais. Viciado no trabalho e com uma fulgurante carreira militar, o Major Fernando Silva Paes torna-se num dos braços direitos de Salazar com a nomeação para diretor da PIDE, feita em 1962 pelo próprio chefe do governo português. Armanda e Annie viam o mundo de forma completamente diferente, principalmente no que dizia respeito ao comportamento das mulheres. A mãe, preocupada, tentava exercer sobre a filha um controle absoluto. Quando Annie tinha 19 anos, chegou a enviá-la para Moledo, só para a afastar de um namorico sem futuro. Inquietava o desinteresse da filha pela vida doméstica. Annie nem sabia estrelar um ovo, nem demonstrava interesse em saber. Quando a filha venceu aos 22 anos o concurso Miss Piscina Praia, sendo considerada simultaneamente melhor piscina e melhor praia, Armanda, para quem ganhar um concurso de beleza era o maior prestígio que uma mulher podia alcançar, estranhou o desinteresse da filha. Mas o que a deixava mais desgostosa era vê-la discutir política. Política é coisa de homens, reclamava com a filha. Até que no verão de 1960, Annie surpreendeu tudo e todos. Tinha conhecido um rapaz, um diplomata suíço a trabalhar em Portugal, com quem queria casar. Em outubro, 3 meses depois de se terem conhecido, estavam casados. Armanda, toldada pelo deslumbramento de ter um genro bonito, influente e diplomata, não percebeu que o casamento apressado da filha só tinha um motivo: livrar-se do controle da mãe. Explicado fica porque é que Armanda também não percebeu a euforia da filha quando o genro anunciou, 2 anos depois do casamento, o seu destacamento para Havana, capital de Cuba, para onde tinham, ele e a mulher, de se mudar imediatamente.
A crise dos mísseis de Cuba estalou a 14 de outubro de 1962, 2 dias depois de Annie e o marido terem aterrado em Havana. Armanda raramente se interessava por política, mas estando a segurança da filha em causa, quis saber com detalhe o que se passava. Os Estados Unidos tinham descoberto em Cuba plataformas de lançamento de mísseis trazidos da União Soviética. Esses mísseis, a serem lançados, conseguiam atingir algumas cidades americanas e causar mais destruição que as bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Esta crise viria a ser o momento mais tenso da Guerra Fria que opunha os Estados Unidos à União Soviética, que é o mesmo que dizer o capitalismo ao comunismo. Durante mais de uma semana, Armanda viveu com o coração nas mãos, porque a guerra podia rebentar a qualquer momento. O fim do mundo estava iminente. Mas a guerra não rebentou e o mundo não acabou. Os comunistas aceitaram remover os mísseis da ilha e o perigo iminente desapareceu. No entanto, o fim da crise não deixou Armanda descansada. O que seria da sua querida filha naquela terra assolada pelo comunismo, ideologia responsável por todos os males do mundo? Esta era uma agonia que Armanda partilhava apenas com a família, porque às amigas, entre chá e biscoitos, contava que a filha estava a viver um sonho, que morava numa mansão e que passava a vida entre festas e viagens. As amigas de Armanda suspiravam. O que mais podia uma mulher querer? A verdade é que uma mulher podia querer muito mais, ou pelo menos muito diferente. Em outubro de 1965, assinalavam-se 2 datas marcantes na vida de Armanda. O casamento da filha, há 5 anos, e a mudança dela para Havana, há 3. No entanto, outubro ainda lhe reservava mais uma efeméride marcante. No dia 29 à noite, o genro telefona para o bairro das Colónias e pede para falar especificamente com o major. Armanda estranhou e, mantendo-se ao lado do marido, conseguiu ouvir as palavras lacónicas do genro saírem do auscultador diretamente de Cuba para os ouvidos do diretor da PID. Annie tinha desaparecido. Armanda ficara desfeita e Fernando inconsolável. O genro, que já tinha movido mundos e fundos para saber do paradeiro da mulher, conta aos sogros que depois de 3 semanas de férias em casa de uma amiga na cidade do México, Annie entrou no avião de regresso a Havana, mas nunca mais saiu de lá. O desaparecimento de Annie era um mistério. As semanas passaram, o outono deu lugar ao inverno e não havia sinais de Annie. Em vésperas de Natal, o genro dos Palhota Silva Pais, o embaixador suíço, chega a Lisboa para falar com os sogros e as notícias que traz arrasam Armanda. Quer o divórcio. Armanda desaba em lágrimas e implora-lhe para que não se separe da filha. O que seria de Annie? Já não bastava estar desaparecida, agora estaria divorciada também? De olheiras fundas e malas feitas para Berna, o genro diz-lhe que nada o fará mudar de ideias. E é aqui que vem a grande revelação que muda tudo. A chave de ouro para percebermos esta história. 2 meses depois, em fevereiro de 1966, Annie é vista em Havana, fardada, numa fila para comprar comida. A filha do diretor da PID, organização que perseguia comunistas, tinha passado para o lado do inimigo e era agora, ela própria, uma revolucionária em Cuba. O nosso agente em Havana. Annie já tinha demonstrado que o recato do lar não era para ela. O marido e a mãe não esquecem o dia em que se atirou ao chão, aos gritos, até que a autorizassem a viajar para Paris. É com os amigos intelectuais parisienses, com quem discutia política até às tantas, que ela se apaixona pelas causas anti-imperialistas e anticapitalistas da Revolução Cubana. Numa altura em que Cuba apoiava alguns movimentos de libertação africanos, ter a filha do diretor da PID por perto podia dar jeito. E é assim que Annie é recebida de braços abertos pelo regime cubano. Armanda nunca tinha visto um marido tão angustiado como no dia em que ele foi falar com Salazar para pôr o seu lugar à disposição. A filha defendia agora ideais combatidos pelo pai e contrários a tudo o que um bom português poderia acreditar. Onde o pai via Deus, pátria e família, a filha via Marx, Cuba e Revolução. Por isso, ao major não restava outra alternativa. Porém, para a estranheza de Armanda, quando o marido regressou a casa no final do dia, não vinha com um ar de quem tinha perdido o emprego. Salazar, que já tinha conhecimento do caso de Annie, mantinha a sua confiança no major como diretor da PID. Combinado ficara que o caso seria mantido em segredo, tanto do lado do gabinete de Salazar como da família dos Palhota Silva Pais. E assim foi.
Quando perguntavam por Annie, Fernando desviava o assunto e a Armanda dizia que a filha continuava com a sua vida de luxo, feliz entre viagens, festas e jantares. No entanto, em casa, à sordina, a conversa dos Palhota Silva Pais era só uma: como salvar a filha dos comunistas. Um dia, alentados por uma carta de Annie a dizer que estava bem, Armanda e Fernando tomam uma decisão: ir a Cuba pescá-la. Obtidas as autorizações necessárias, Armanda atravessaria sozinha o Oceano Atlântico e aterraria em Havana para salvar a sua filha. Armanda iria ser agora agente especial na defesa da integridade da sua família. Teria que proceder não só à remoção física da sua filha, mas também ao seu resgate espiritual e ideológico. Sexta-feira, 25 de novembro de 1966, Estação de Santa Apolónia, Lisboa. Faltavam poucos minutos para as 8 da noite quando Armanda entrou no comboio para Madrid. Assim que o comboio arranca, agarra num bloco de notas e numa caneta e tenta transferir a angústia que sente para as palavras que escreve. Sentiu alívio e foi o início de um diário das peripécias da sua vida que fará até morrer. O marido Fernando, mais nervoso que ela, está à sua espera na capital espanhola. Queria muito acompanhar a mulher a Cuba, mas por razões óbvias, um diretor da PIDE não pode deslocar-se àquele país comunista. O casal passa o dia de sábado em Madrid e ela não resiste a mais umas compras no El Corte Inglês. Armanda apanha o avião para Havana no outro dia de manhã. As mãos tremem-lhe enquanto desce as escadas do avião. Armanda sabe que a filha está no aeroporto à sua espera. Assim que se vêem, mãe e filha correm para os braços uma da outra, em lágrimas. O caloroso reencontro reforça a convicção de Armanda de que levará a filha de regresso consigo para o bairro das Colónias. E ela não perde tempo. Assim que se acomoda na residência do embaixador português, decide ter uma primeira conversa com a filha e vai direto ao assunto. Annie ouve em silêncio o que a mãe diz, e assim que ela termina, responde-lhe num tom condescendente que é muito feliz a trabalhar para a Revolução Cubana e que não tem qualquer intenção de mudar de vida. A cara de Armanda desce e aquelas palavras ácidas ficam a corroer-lhe o estômago. Com o passar dos dias, Armanda esmorece e o desgosto invade-a. Na sua cabeça perduram as longas conversas em casa do embaixador e as imagens da filha fardada. Annie é uma miliciana revolucionária cujo trabalho é detectar movimentos que possam ser vistos como antirrevolucionários. É como se fosse o trabalho do pai, mas ao contrário, do lado dos comunistas. Armanda toma comprimidos para dormir, para anestesiar a dor que sente. Arrepende-se de ter vindo por 15 dias, tanto tempo. A única coisa que a distrai são as idas à modista com a mulher do embaixador e os telegramas que recebe do marido Fernando. Annie nunca tem tempo para a ver e quando se encontram, discutem. A relação delas piora todos os dias. Já discutem à frente de toda a gente. A tensão é permanente. Até que chega o ansiado dia de regresso. Armanda despede-se da filha, levanta-se de madrugada e corre para apanhar o avião. Em Lisboa, assim que vê Fernando no aeroporto, corre para ele, eufórica, e desfaz-se em lágrimas. Está devastada pelo enorme fracasso que foi a sua missão em Havana. O tempo passa. Em 1968, Salazar cai da cadeira e é substituído por Marcelo Caetano. A PIDE passa à DGS e continua com o Major, de pedra e cal, na sua direção. Salazar morre. Armando e Fernando continuam a corresponder-se com a filha e enviam-lhe bens através da mala diplomática. Chega o ano 1974 e no dia 25 de abril, às 4 da manhã, o telefone tocou no bairro das Colónias. Armanda percebe que o assunto é sério. Fernando, antes de sair de casa à pressa, avisa a mulher para não sair dali. Ela fica a vaguear pelo apartamento, sozinha, o dia todo. À noite, quando liga o televisor, é Fialho Gouveia, num telejornal especial da RTP, quem lhe confirma que os malditos comunistas tinham tomado conta do país. Armanda só consegue falar com o marido no dia 26. Ao telefone, com a voz embargada, o major diz-lhe que as tropas estão no edifício da PIDE e que acha que mais tarde ou mais cedo será preso. Tinha razão. No dia 27 à noite, perante uma multidão agitada, os Palhota Silva Pais são detidos e transportados do bairro das Colónias para a prisão. Armanda acaba por ser libertada 4 dias depois, enquanto o diretor da PIDE é transferido para Caxias. Só a 14 de junho é que Armanda consegue visitar o marido pela primeira vez. Sente-se só
Os amigos desapareceram. As contas bancárias foram congeladas. Fernando diz à mulher que ela tem que começar a pensar em vender os seus bens. As joias, os casacos de pele, por exemplo. E talvez tenha que arranjar um trabalho. No final do ano, a mãe morre-lhe. Annie chega a Lisboa a 29 de dezembro de 1974, escassos dias depois da morte da avó. Era a primeira vez que vinha a Portugal desde que tinha desertado. Mãe e filha vão as duas a Caxias fazer uma surpresa ao pai. Annie já não o vê há 10 anos. Fernando, maravilhado com a visita, não faz ideia das violentas discussões entre a mulher e a filha. A mais dramática terá sido aquela em que Annie diz à mãe que, quando um regime muda, é da história os outros serem presos. E que noutros países os presos políticos são fuzilados. Armanda ficou furiosa e contra-atacou aos gritos. Como é que esta filha degenerada vem para aqui atacar a ideologia do pai e defender aqueles que o prenderam? Depois de uma curta visita à Havana, Annie regressa a Lisboa, desta vez para arranjar trabalho na 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, uma estrutura militar que levava a todo o país sessões de esclarecimento acerca da Revolução. Sociologia cultural desdenhava Armanda acerca da nova ocupação da filha. Ainda se aproveitasse os contactos e a influência que tem para libertar o pai, mas nem isso faz. As discussões sucedem-se e em junho de 1976, quando Annie regressou mais uma vez a Cuba, Armanda suspirou de alívio. A sua atenção virava-se agora para a saúde do marido Fernando. Durante o ano de 1976, a saúde de Fernando entrou em alarmante declínio. Primeiro foram os problemas de coração, depois um tumor na próstata e a seguir uma depressão. O major não se conformava com a partida da filha para Cuba. Achava que nunca mais iria vê-la, nem com o facto dos outros presos políticos terem sido postos em liberdade e ele não. É quase com 3 anos de prisão que recebe finalmente a acusação formal. É indiciado por 17 crimes, entre eles o assassinato de Humberto Delgado. Armanda ficou indignada. Como é que se ignora que o marido simplesmente acatava ordens superiores? A 9 de outubro de 1978 começa o julgamento, mas o major, em risco de morte súbita, é dispensado de comparecer no tribunal. Meses depois, acaba mesmo por ser libertado por questões humanitárias e regressa ao bairro das Colónias, onde tudo começou. Armanda, de novo ao lado do marido, sentiu uma tranquilidade que não experimentava desde 1965, o ano em que a filha desaparecera em Cuba. As primeiras semanas em casa com o marido Fernando foram absolutamente maravilhosas. Namoravam, passeavam e conversavam muito. Armanda fazia-lhe o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Ajudava-o na medicação, vigiava a sua saúde. No entanto, o major estava habituado a passar a maior parte do tempo fora de casa, a trabalhar. Farto da vida doméstica, começou a descarregar as suas frustrações em Armanda. Não havia dia em que o marido não a tratasse mal. Ou porque tinha dores, ou porque estava aborrecido, ou porque o julgamento nunca mais acabava. 3 infartos e 2 infernais anos depois, Fernando morre. É Annie quem trata dos assuntos do funeral. Com o julgamento ainda a decorrer, por decisão judicial, são retiradas todas as acusações ao major defunto. Armanda, agora viúva, refugia-se no bairro das Colónias. Em 1988. Armanda passa a maior parte do tempo no apartamento, onde convive com personagens das telenovelas e dos filmes antigos, que vê e revê vezes sem conta. Apesar dos problemas financeiros, sente-se tranquila. Até que em setembro de 1988, uma notícia terrível deixa sem uma pinga de sangue. A filha, ainda a viver em Cuba, está doente. Com a voz a tremer, diz à mãe pelo telefone que vai iniciar um tratamento radioativo para retirar uma grande bola de líquido em cima do peito esquerdo a ir para debaixo do braço. A doença da filha atinge Armanda como um tiro. Aos 75 anos, já não sabe se lhe restam forças para enfrentar mais uma tragédia familiar. É só em janeiro de 1989, depois de Annie ter feito a cirurgia e o tratamento de quimioterapia, que Armanda decide ir ter com a filha. Em abril, de regresso a Lisboa, dirá na missa do centenário do nascimento de Salazar que a filha foi operada a um quisto sebáceo. O cancro de Annie terminará com a sua vida em menos de 1 ano e meio. E nesse espaço de tempo, Armanda voltará a Havana 2 vezes. Na última, Armanda não chega sequer a ver a filha consciente. Annie morre 3 dias depois da sua chegada, no dia 13 de julho de 1990, com 54 anos. Armanda sente-se culpada. Devia ter ido mais cedo. Talvez a sua presença tivesse dado ânimo à filha. Quem sabe?
Vestida de branco e ladeada de flores e amigos, Annie é enterrada no cemitério Cristóbal Colón, um dos mais bonitos da América Latina. De volta a Lisboa, Armanda dirá que a filha morreu com uma hepatite particularmente violenta. 4 meses depois, em novembro de 1990, Armanda recebe uma boa notícia. Ganhou o recurso relativo à pensão de reforma e de viuvez com retroativos. Tem 77 anos e viverá mais 9, desta vez desafogada. No dia 18 de dezembro de 2001, aos 88 anos, Armanda é encontrada na sala de jantar, sentada com a mão a segurar o telefone. No bairro das Novas Nações, renomeação para o bairro das Colónias depois do 25 de Abril, ninguém tinha dado pela falta de Armanda, morta há 2 dias. A história de Armanda Palhota é uma história profundamente trágica, mas ao mesmo tempo profundamente íntima e doméstica. Esta é a história de uma mulher que se encontra dividida entre 2 universos radicalmente diferentes, desde ser a mulher do diretor da PIDE, alguém profundamente interligado com o Estado Novo, e também ter que lidar com este dilema familiar de ter uma filha que representa o oposto de tudo o que ela, a sua família, o seu marido, o seu regime representa e acredita. E no meio disto tudo, nós muitas vezes achamos que a história deve ser uma coisa macro, deve ser uma lente muito aberta, que vê tudo visto de fora, mas às vezes temos que fechar e querer olhar diretamente para dentro de uma pequena casa no bairro das Colónias, para dentro da vida de uma só mulher que sozinha, ou quase sozinha, teve que aguentar estes 2 mundos dispersos e teve que os conseguir unir e ligar por fios que estavam sempre à beira de arrebentar. Armanda Palhota foi uma mulher profundamente cheia de idiosincrasias. Alguns de nós poderíamos considerá-la vápida, um bocadinho vazia, mas na realidade foi alguém que teve que lidar com uma profunda dificuldade emocional e tentar não quebrar. E há aqui um pormenor que para mim pessoalmente torna esta história particularmente entusiasmante, que é, há uma frase do Chesterton que diz qualquer coisa do género: em tempos extraordinários não há nada mais extraordinário que um homem normal. E isso é que é o engraçado da história da Armanda Palhota, o quão profundamente normal ela é, nas suas idiosincrasias, na vontade de esconder algumas coisas que estão a correr mal, só que as circunstâncias que estão à volta dela é que a tornam profundamente extraordinária. Uma mulher ter que estar dividida entre o marido e a filha numa coisa quase shakespeariana, num dilema quase impossível de resolver, e mesmo assim recair nas mãos desta mulher tão normal as decisões tão difíceis, tão incrivelmente complicadas de tomar. Armanda Palhota acaba por ser um símbolo das mulheres do Estado Novo, mas acaba por ser um símbolo da luta que qualquer um de nós tem que passar com as circunstâncias da nossa vida normal. Histórias da Revolução é um programa da série Sapiens, produzido pela Boa Podcast, narrado por Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Nuno Mendes, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita e sonoplastia de Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa.